Olá pessoal, dando continuidade aqui à nossas aulas de Física 3, em particular a questão de como calcular a capacitância de um capacitor. Nesse vídeo vamos abordar agora, pessoal, o cálculo da capacitância de um capacitor de placas paralelas, né? É um capacitor bem simples, né? Que eu tenho duas placas, vou tentar fazer aqui, e elas são paralelas entre si, elas possuem uma certa área e uma certa distância entre si, né? Existe uma certa distância entre essas placas e elas têm a mesma área, ok? Elas estão carregadas positivamente numa e negativamente na outra. E estão ligadas a um circuito, certo? Enfim, temos aqui um capacitor de placas paralelas. Esse aqui seria uma forma 3D, né? Vamos fazer uma forma agora bidimensional. Como seria esse camarada aqui? Então, nesse contexto, a gente tem uma placa aqui em cima. E aqui temos uma outra placa aqui embaixo. Ambas com a mesma área, porém com cargas diferentes, né? Positiva aqui e negativa aqui embaixo. As cargas são iguais. Então o que a gente tem que fazer aqui? Qual é o próximo passo? O próximo passo, o objetivo, lembre-se, sempre o objetivo é o quê? Calcular a capacitância, né? A capacitância C. E como é que faremos isso? Primeiramente, a gente tem que usar a lei de Gauss, né? Então aqui a gente tem uma distância D. Lembre-se que aqui entre eles tem uma distância D. E as placas são idênticas, tá? Então temos que fazer o que? Calcular o que? O campo elétrico associado com uma dessas placas. Então aqui você vai fazer a superfície gaussiana em volta desse cara aqui, né? E aí vai calcular o campo elétrico. Como é que é o campo elétrico desse camarada aqui? Você vai ter uma integral de superfície fechada, né, de E, produto escalar ds. E isso vai ser igual a carga interna divididos por ε0, certo? O campo elétrico ele é constante em toda essa volta dessa superfície aqui, certo? Então sai fora da integral. O ds, quem vai ser a integral de S ds? Essa integral, pessoal, vai ser o quê? Vai ser a própria área da placa, né? Que é a superfície gaussiana está cobrindo a placa. Então vai ser a própria placa. E a carga, a área da própria placa. E a carga interna é a carga Q, certo? Divididos por ε0. Então temos aqui que o nosso campo elétrico vai ser o que? Vai ser a carga divididos por ε0 vezes a área. Então esse é o campo elétrico de uma placa uniforme. Aí agora a gente tem que pensar o seguinte, legal, calculamos o campo elétrico. Como que calcula o potencial? Lembre-se, o potencial vai ser quem? V menos outro V, é o V do ponto B menos o V do ponto A, menos a integral de quê? De uma distância, certo? Um ponto inicial que a gente vai chamar de zero até um ponto final que a gente vai chamar de D. A gente está vendo aqui os dois pontos, né? Esses pontos B e A, eles podem ser entre as placas, né? Entre as placas. Por quê? Porque o campo está para cá, ó. O campo está nessa direção. Né? O campo está nessa direção. Certo? Então o que me interessa
é entre as placas. O que está fora das placas não me interessa, certo? Então esse VB menos VA pode ser o potencial de um ponto, de uma placa até a outra, ou de um ponto qualquer entre as placas. Mas, como a gente sabe que a distância entre as placas é uma distância d, então vamos associar um potencial nulo em uma placa e o potencial associado com uma outra placa, um potencial não nulo, ok? E aí vamos fazer essa integral. Então, é V de B menos V de A vai ser o campo elétrico, produto escalar, dr, que é o elemento de caminho, certo? E aí chega-se à conclusão que a diferença de potencial ou potencial associado às placas, VB menos VA, vai ser menos quem? Essa integral aqui, ó, certo? Repara que o elemento de caminho está de um ponto, eu posso fazer o seguinte, ó, o elemento de caminho um ponto do outro, eu posso inverter, né? Esse limite de integração para o sinal negativo não atrapalhar, mas lembre-se que o campo elétrico ele pode ser na mesma direção, produto escalar, no sentido contrário ao deslocamento dr, certo? Nesse caso aqui, eu posso orientar o meu positivo aqui em cima e dizer, olha, tá, o campo elétrico está no sentido contrário, a minha orientação positiva. E aí o cosseno vai ser cosseno de 180, menos com menos vai dar mais, por causa desse produto escalar aqui. E aí ficamos nesse resultado, em que eu vou ter um campo elétrico, que vai multiplicar um dr, um elemento de 0 a d, dr, que é o próprio d, certo? E aí chegamos aqui o potencial de VB menos VA vai ser quem? E vezes D. Esse aqui é o potencial entre duas placas, certo? Poderia ser negativo? Poderia, se eu invertesse o sentido de orientação da direção do campo, né? Era só inverter as cargas, ok? No sentido das cargas, certo? Aí você vai ter um VB, V de A, né? Que é a diferença de potencial entre as duas placas, A e B, que é o próprio campo que multiplica o que? A distância entre as placas. Ok, calculamos o potencial, ou a diferença de potencial. Sabemos quem é o campo elétrico, está aqui escrito, aqui em cima. Agora a gente precisa fazer o que? Calcular a capacitância, certo? Lembre-se que é o terceiro e último passo. Então, esse aqui foi o primeiro passo, calcular o campo. Esse aqui foi o segundo passo, calcular o potencial. E agora vem o terceiro passo, que é finalmente calcular a capacitância. A capacitância é quem? É a carga dividida pelo campo, certo? Essa carga aqui, Qzão, que na verdade é o Qzinho, né? É a mesma coisa. Podemos escrever essa carga como sendo o próprio campo, ε0, vezes a área, vezes o campo, certo? E o potencial está aqui embaixo. O V é o V de BA, que vai ser o campo vezes a distância. E aí a minha capacitância vai ser quem? Vai ser ε0 vezes a área, certo? Que multiplica quem? O campo, divididos por quem? Pelo potencial, né? Que é o próprio campo, multiplicado pela distância. Então perceba, eu posso cancelar o campo elétrico em cima e o campo elétrico embaixo e chegar à conclusão de que a minha capacitância ela só vai depender de quem? Do fator geométrico. Reparem que é a segunda resultado que a gente só verifica que a capacitância ela dependeu do que? Do fator geométrico do problema, certo? Então esse aqui é o resultado obtido. A capacitância entre placas
é dado por essa forma. Na aula anterior, verificamos que a capacitância de uma esfera isolada ou de uma casca esférica, ela dependia unicamente de quem? De 4πε0 vezes o raio da própria esfera, certo? No próximo vídeo vamos calcular mais duas capacitâncias, né, de dois capacitores, que é o de uma esfera, agora normal, e de um capacitor cilíndrico. Ok, pessoal? Então, um abraço e até o próximo vídeo.